Esse é o Ancapso e nós vamos falar de dois problemas que o Haddad está tendo com MPs dele aí que podem prejudicar o governo muito, hein? Uma delas é no Congresso, é a MP da reoneração da folha de pagamento, né? A gente já falou sobre isso, havia a desoneração foi prorrogada por uma decisão do Congresso, o Lula vetou, porque o Haddad disse que tinha que vetar, o Lula quer arrecadar, só quer roubar dinheiro mesmo da população, vetou essa desoneração e o Congresso derrubou o veto. Aí o que o Lula fez? Editou uma nova medida provisória reonerando a coisa. Um absurdo completo, um tapa na cara do Congresso isso. Só que tem problema, tá? Parece que o pessoal vai devolver a MP para o Lula, né? Vamos entender isso daqui. E tem uma outra MP também, que é da compensação de créditos, né? Que é decorrente de uma decisão que o STF deu lá em 2021. Ele deu decisão lá para prejudicar o Bolsonaro, né? Lógico, né? O STF decidiu contra o governo, que o governo tinha que pagar algumas compensações de crédito, de ICMS, coisa e tal. E agora vai prejudicar o governo. Agora por quê? Porque o governo fez uma MP para reverter essa decisão do STF, só que, segundo tributaristas, isso é inconstitucional. Então, não deve prosperar, né? A gente não sabe, né? Porque o STF agora virou partido do governo. Não dá para saber o que vai acontecer, mas deveria não prosperar também e seria mais um baque para o governo Lula, né? Essa notícia foi sugerida por Xereca Reis, Piroca com Lacinho no Pescoço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, é o que eu estou falando para vocês. São duas MPs diferentes. Vamos falar primeiro da questão da desoneração ou reoneração da folha de pagamento, né? Vocês sabem, a desoneração começou em 2011, se não me engano, lá atrás. Começou há muito tempo atrás. Justamente com a ideia de estimular as empresas a contratarem mais gente, né? Que no Brasil você tem uma enorme quantidade de impostos que são sobre o emprego. Então as empresas têm que pagar muito imposto para contratar uma pessoa nova. Qual que era a ideia? Diminuía esse imposto e cobrava ele sobre o faturamento da empresa. Então, ao invés da empresa pagar 20% sobre a folha de pagamento, pagaria, sei lá, 5% sobre o faturamento global. Melhorou a situação para a empresa, ela pode agora contratar mais gente sem ter que pagar muito imposto no final das contas, né? Eu, como libertário, acho sempre positivo qualquer decisão que diminua o imposto para a empresa. Imposto é roubo. Quanto mais diminuir imposto, melhor. Então eu sou plenamente a favor da desoneração da folha de pagamento como uma medida do pessoal. Só que o que acontece? Isso era para ser uma medida temporária, né? Só que isso foi sendo renovado e renovado e renovado e estava vencendo no final de 2023. O Congresso foi lá e fez novamente uma lei renovando mais uma vez a desoneração da folha de pagamento por mais não sei quantos anos, aí, não sei, acho que era até 2027, alguma coisa assim, né? Enfim, renovou por mais um tempo essa desoneração da folha, né? Só que aí o Lula vetou. Não, o programa de governo do Lula é roubar a sociedade, não tem nada além disso. É só arrecadar, arrecadar, arrecadar para ele gastar lá com as corrupções dele, para ele dar para os amiguinhos dele, só isso. Não tem nenhum outro plano de governo do Lula nisso daí, né? Enfim, o Lula vetou essa desoneração da folha de pagamento, as empresas teriam que voltar a pagar o imposto sobre a folha, seria muito mais caro de imposto e coisa e tal, provavelmente iria levar à demissão de um monte de gente, a diminuição de empresas, mais complicações ainda, né? Mas aí o Congresso foi lá e derrubou o veto disso daí, então, ou seja, valeu a desoneração da folha de pagamento. O que o Lula fez imediatamente com o Haddad? Fizeram uma medida provisória que reonera a folha de pagamento. Oh, poxa, tapa na cara do Congresso. Eu já falei sobre isso no vídeo do ano passado, né? E o SMP chegou lá no Lira, desculpa, chegou no Pacheco, é o Pacheco que decide se começa a avaliar o veto da SMP, né, a votar a MP, e agora a pressão que tem lá no Senado é para ele devolver essa MP. Por quê? Se o Lira devolver essa MP, é um direito que o Lira tem, dizer, olha só, essa MP ela não atende os critérios de urgência e necessidade, né? Medida provisória é uma medida que o governo define, já começa a valer imediatamente, mas ela tem esses dois requisitos. Tem que ser uma coisa urgente e uma coisa importante, não pode fazer MP por qualquer coisa, né? E como ele vai falar o quê? Ele vai falar que, olha só, a questão da desoneração da folha já foi decidida pelo Congresso, então não tem urgência nisso. Não faz sentido ter urgência nisso se é um assunto que já foi decidido pelo Congresso, né? O Lula pode mudar a lei? Pode, mas ele não precisa fazer isso com o MP. Pode mandar uma lei, se o Congresso aprovar, né, a lei vai valer, né? Só que qual que é o esquema? Vocês sabem que em impostos existe o princípio da anualidade.
Então, o Haddad sugeriu essa MP no ano passado, para começar a valer no passado, para já conseguir arrecadar imposto este ano com essa lei. Então, se o Pacheco devolver a MP, mesmo que o Lula negocie e mande outra MP ou mande um projeto de lei, isso só vai ser aprovado ao longo deste ano, então só vai valer para o ano que vem. E é isso que o Lula não quer. O Lula quer roubar a sociedade, meu amigo. Quanto mais roubar, melhor. Não tem esse negócio, não. Então, essa é a preocupação do pessoal, né? O Lula não quer que o Pacheco devolva o MP. Só que tem um problema. E o Haddad ainda ameaçou ir para o STF aqui, ó. O Haddad avisou o Lira e Pacheco que vai ao judiciário se a MP for devolvida. Não. A coligação PT-STF, meu amigo, tá agindo como nunca ali, né? Então, no final das contas, essa é a lambança que tem aí, né? Eu acho que o Pacheco deveria devolver. É um absurdo. O que o Lula fez foi um tapa na cara no Congresso. E o STF pode intervir e obrigar o Senado a aceitar a MP? Pode. Mas ele não pode mudar o voto dos senadores, né? E no final das contas, os ministros do Lula já foram avisados pelo Congresso, pelo Pacheco e pelo Lira, que a MP não passa no plenário, que os deputados e senadores ficaram putos, viram isso como uma interferência do Executivo no Congresso e não vão passar no plenário. Isso daí, até onde eu sei, o STF não tem como interferir. Eu espero que não interfira, né? Não sei não, lá na Venezuela, em determinado momento, o STF passou a decidir que o que votou no Congresso não valia porque era errado, não sei o que lá, né? Enfim, espero que a gente não tenha chegado nesse ponto ainda, né? Enfim, problemas para o Lula, ou seja, essa MP da reoneração é natimorta. Não importa se o Haddad, se o Pacheco vai devolver ou não, ela não vai funcionar, ela vai acabar sendo cancelada, né? Bom, e além disso, tem uma outra história aqui, que foi o seguinte, aqui, ó, o Haddad anunciou limite para compensação tributária e reoneração da folha de salários. Então, justamente foram as duas MPs, foram apresentadas no finalzinho do ano passado, justamente para tentar aumentar a arrecadação esse ano, né? E o que é essa outra coisa aqui, limite para compensação tributária? É o seguinte, lá em 2021, o STF impôs uma derrota para o governo, na época, governo Bolsonaro, em causa bilionária sobre ICMS, né? Havia uma questão de compensação de créditos de ICMS, que era discutida na Justiça, e foi definido que os contribuintes têm direito a essa compensação de créditos do ICMS junto ao governo. Aqui, ó, 13 de maio de 2021. É lógico que naquela época, isso aqui fez parte do esforço do STF para sacanear o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, que era o presidente na época, o STF fez de tudo para o Bolsonaro perder receita e coisa e tal, queriam torpedear o governo Bolsonaro de qualquer jeito e não conseguiram. O Bolsonaro conseguiu entregar o governo dele com superávit, com tudo lindo lá, né? Só que essa medida passou a valer daquele momento, dali em diante. Inclusive, agora está valendo para o governo Lula também, evidentemente, né? O Haddad também tem que pagar essas compensações. E aí o que ele fez? Ele emitiu uma outra MP também, limitando a compensação tributária, ou seja, dizendo que o governo só poderia compensar tantos por cento ao ano, um limite por ano de compensação tributária, porque isso daí acaba prejudicando a receita do governo, né? Só que os tributaristas estão dizendo que esse limite à compensação é confisco ou calote. Aqui, ó, das limitações do poder de tributar. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados e municípios. Aí fala um monte de coisa aqui. Aqui tem o princípio da anualidade, da noventena e coisa e tal. É o artigo 150 da Constituição, né? Aí tem aqui, ó, inciso 3, cobrar imposto... Não, desculpa. Utilizar tributo com efeito de confisco. O que é isso? Cobrar dinheiro sem motivo e reter esse dinheiro no governo. É o que está acontecendo isso daí. A MP do Haddad fala o quê? Você pagou o imposto, o STF já decidiu que esse imposto é indevido, ele já decidiu que eu tenho que devolver esse dinheiro para você, mas eu fiz um MP aqui que eu estou confiscando esse dinheiro, só vou te devolver mais adiante. Ou seja, isso aí é imposto com efeito de confisco, isso é inconstitucional. De novo, isso aqui quer dizer que o governo vai se ferrar com essa medida provisória também? Não sei. Por quê? Porque isso aqui vai acabar parando aonde? No STF. E agora o STF é o contrário do governo Bolsonaro, em que o STF vivia para fuder o governo Bolsonaro e ajudar os contribuintes, ou seja, estava fazendo certo.
Eu não estou reclamando do STF tentar foder o Bolsonaro. A minha visão de república é essa. É um poder querendo comer o cu do outro, um querendo brigar com o outro. É assim que funciona a república. Isso que são os freios e contrapesos, né? Porque o STF, ao fazer isso com o Bolsonaro, ele acabava beneficiando os contribuintes. É o que eu falo para vocês, né? Quando tem harmonia de poderes, quem está tomando no cu é o contribuinte, é a gente que está tomando no cu. Tem que torcer para esse pessoal brigar mesmo, eles têm que brigar o tempo todo. É assim que funciona. É por isso que a república é melhor do que uma ditadura, né? É para ter mesmo briga entre eles. Enfim, estava certo. Só que agora, o STF agora tem harmonia com o governo Lula. E aí, o que significa? Vão comer o cu dos contribuintes, né? É o que está falando aqui. Então, assim, os tributaristas dizem que é imposto com confisco. Então, tem chance dessa MP ser bloqueada no STF. Se o STF vai bloquear ou não, aí é outra história que eu estou falando. Deveria bloquear, é inconstitucional. Mas vai? Não sei, né? Infelizmente, essa coligação PT-STF está fudendo todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.